Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus, graças a Deus. Seja grato ao Senhor, pois tudo que Ele faz é bom. Então, sempre que acordar, fale coisas positivas, né? Coisas que vão abençoar o seu dia, trazer, né, a presença de Deus para dentro da sua casa. Não fale coisas negativas, né? Só seja grato ao Senhor, que tudo que Ele faz é bom, né? Glória a Deus. Hoje, o Espírito Santo me direcionou uma palavra. Está lá em Efésios, capítulo 2, que fala do 11 ao 22, que fala sobre unidos por meio de Cristo, né? Para quem ainda não sabe, né? Porque eu não costumo ficar falando sobre mim, né? Eu gosto de falar somente da palavra, somente de Deus, somente de Jesus, né? Mas com esse texto que o Espírito Santo me direcionou muito forte, eu queria, né, falar um pouco sobre mim, né? Eu fui levantado pelo Senhor, né? Tô no meio de um chamado, o Senhor me chamou, levantou como filho do povo dele, né? Que dos homossexuais e dos transexuais, entenda. Né? Eu sou um homem transgênero, né? Eu sou profeta de Deus, que Deus me escolheu, Deus me levantou. Mas eu quero que você entenda essa palavra quando ele fala unidos por meio de Cristo, porque é através de Cristo, pelo sacrifício dele na cruz, né, que fomos aceitos por Deus para a glória de Deus. Olha o que diz essa palavra, né? Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Nós, né, desde o nosso nascimento, né, todos nos olham e vê como algo de errado, algo, né, não, isso não tá certo, isso não é de Deus, né, não, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, né. Crescemos sendo julgados por versículos catados na Bíblia, não, olha aqui, não pode, né. E a gente só era aceito conforme a vontade dos homens, né, dentro da igreja. Eu cresci no lar cristão, eu frequentei a igreja até meus 21 anos, até eu me assumir e eu, por opinião própria, né, decidi sair, né, mesmo não querendo, no fundo do meu coração não queria, mas como tinha que ser da forma que eles queriam, eu não quis estar, né. Então nós crescemos assim, né, não, assim não, tem que mudar, tem que isso, tem que aquilo, né, quando a palavra fala, vocês não pertenciam ao povo escolhido de Deus, né, não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas na promessa de Deus para seu povo, e nesse mundo viviam sem esperança e sem Deus, com certeza, né, como todos falavam que nós não éramos aceitos, então o que acontecia? Né, vivíamos sem esperança, a gente vivia com a força que a gente achava que era nosso braço, mas mal sabia que Deus já estava conosco, né, em todos os nossos momentos, porque eu fui uma pessoa, depois que eu saí da igreja, Deus me prosperou muito, eu fui, não prosperou, mas financeiramente, eu cresci muito, né, então, tipo, Deus sempre esteve comigo, nunca, né, me deixou. Mas na cabeça das pessoas nós não éramos aceitos. Então eu nunca procurava Deus por medo, né? Eu falava não, né? O medo de receber, não, eu não te aceito assim, né? Porque eu já sabia, eu tinha certeza daquilo que eu estava seguindo, daquilo que eu era. Era algo dentro de mim que era certeza. Então, né, a gente
vivia sem Deus, sem esperança, né? Vivendo um dia após o outro, né? Mas olha o que está escrito nessa palavra: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando judeus e não judeus um só povo. Glória a Deus. Como a gente estava longe, mas olha o que diz a palavra, né? Foram trazidos para perto. A salvação, ela é dom de Deus. É Deus que salva. Só que ele deixou, né? Nós, por último, que a palavra fala, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? Então, até então, né? Existem igrejas, né? Para esse público, né? Separadas. Em vários outros lugares, eu também nem sabia disso, né? Existem igrejas, mas, né? Deus levantar alguém, né? Para começar a iniciar, né? O ministério, iniciar, né? A salvação, o projeto de salvação, foi somente agora, né? Mas glória a Deus que agora estamos unidos por meio do sacrifício do seu corpo, né? Por meio, né? E ele derrubou um muro de inimizade que separava os judeus dos não judeus, né? Sempre tive uma barreira, sempre teve uma separação, né? De grupos, né? Sendo que não existe isso, todos nós somos um povo só. Então, os não judeus na Bíblia somos nós, né? Como eu já expliquei em outros vídeos aqui no meu canal, né? Falando sobre os não judeus, né? Que são o grupo dos transgêneros. E quando fala, né? Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos, né? E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Então a salvação é através da fé, e através da fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. A fé não é crer. Ah, eu creio em Jesus. Não, eu creio na palavra de Deus. Não é isso. A fé é a certeza daquilo que se espera, né? Deus nos promete algo, né, no mundo espiritual, e a gente tem a certeza de onde a gente vai chegar, né? E a gente caminha por fé, né? Caminha sem ver o amanhã, né? Agindo conforme a fé. Isso é fé. Crer é quando você fala, acredito em Deus, eu creio na palavra. Não, a fé não é isso. A fé é a certeza daquilo que se espera. Então, o que aconteceu? Deus uniu os dois povos como um só, né? Como um só povo. Olha o que diz a palavra. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe, né, de Deus, como os judeus que estavam perto. Então a gente sempre esteve longe, né? Longe eu falo assim, a gente não buscava o Senhor. Porque como a gente foi um grupo que foi, né, excluído, a gente se baseou na sabedoria humana e falou, não, Deus não nos aceita, e a gente ficou desse jeito, né? Mas, por isso que quando, né, ele fala aqui, é por meio de Cristo que todos nós podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Então, é o Espírito Santo que nos leva até o Pai. Não tem como ter outro intermédio. É apenas o Espírito Santo de Deus, né? E por isso, né, que eu falei que a salvação é dom de Deus, né? Que é a graça em nós. A graça que não vai nos purificar de todo pecado e nos levar ao Pai. E nisso a gente receber as bênçãos que Ele tem guardado para nós e glorificarmos o nome dEle, né? Pelo poder, portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Glória a Deus. Então, nós pertencemos a Deus,
ao povo de Deus, é o povo que vai glorificar o nome do Senhor através de grandes milagres, grandes acontecimentos, poder, glória de Deus, né? Vamos ter vários dons, né? Deus vai derramar dons espirituais, porque a fé vai estar no nosso coração, a graça vai estar no nosso coração. Então a fé vai nos fazer glorificar o nome do Senhor, né? Glória a Deus por essa palavra forte. Então, creia nessa palavra poderosa, quando ela diz: vocês não são mais estrangeiros nem visitantes, mas agora são o povo de Deus. Vocês são como edifício que estão sendo construídos sobre o alicerce que os apóstolos e profetas colocaram. É a pedra fundamental desse edifício, é o próprio Cristo Jesus. Então, tudo o que aconteceu até agora na minha vida, né? Eu já falo da palavra, já faz 1 ano, pregando todos os dias, falando um pouco da palavra de Deus, através do direcionamento que o Espírito Santo me dá. Eu não falo aquilo que eu quero falar, eu falo o que Deus quer que eu fale, tudo com direcionamento, né? Então ele vem, ao mesmo tempo que eu prego a palavra, Deus me molda, né? Faz com que eu aprenda, né? O Espírito Santo ali me convencendo e me purificando em todo pecado. Então quem faz tudo trabalhar é Deus. Nós não temos força, né? Nem poder para isso. Eu vou me purificar sozinho, eu vou me santificar sozinho. Nunca. Somente o Espírito Santo que faz. É Ele que muda, Ele que transforma, né? Tudo para que a gente fique com o coração puro, né? Perante Deus, e a gente entenda a santidade de Deus. Não dá para chegar próximo a Ele, né? Se a gente não se purificar e todos os dias nos arrepender dos nossos pecados. Ele mantém o edifício todo bem firme, faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Então, vamos ser um povo dedicado ao Senhor, aquele que tem reverência, aquele que entende, né, o poder, a graça, porque nós vamos ver a Deus, né, no mundo espiritual, né, com cada um com a sua experiência. Por isso que grandes milagres vão ser manifestados aqui, né? Glória a Deus. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa de Deus, onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então Deus vai nos purificar de todo o pecado, para que o seu Espírito viva em nós e glorifiquemos o nome do Pai, né? Então somos o povo que Deus escolheu para manifestar glória e poder sobre a terra, né? E salvação, né? Porque Deus tem suas maneiras de trabalhar. Deus escolhe quem Ele quer, Deus faz com quem Ele quer, né? E que cada um de nós carreguemos a nossa cruz. Entendemos que não é sobre nós, sobre quem somos, né? Mas é sobre aquilo que a gente carrega, né? Sobre Deus, sobre glorificar o nome dEle, e que a gente diminua e que Ele cresça cada dia mais nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus por essa palavra poderosa. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra poderosa, Senhor. Agora somos um povo que pertence a Ti, Senhor. Entendemos que não é nada sobre nós, mas que é sobre Ti. E que a Tua graça, a Tua unção se faça presente em nossas vidas, para que cada dia mais a gente seja um povo dedicado a Ti, Senhor. Nos revela a nós cada dia mais, Senhor, que possamos ver a Tua glória e manifestar sobre a terra. Nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal, nos dá o discernimento e a paz no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.